Pois bem, gente, olha só, chegou o momento de a gente passar agora para a análise do chamado processo. Sim, só um detalhe, eu tinha dito para vocês, não é? É que quando a gente fez aquela classificação, eu tinha dito assim para vocês, olha, gente, nós podemos ter uma ação de conhecimento, uma ação de execução, né? E poderíamos ter também uma ação cautelar, que era uma terceira forma de manifestação de jurisdição. Só que com o novo Código de Processo Civil não faz mais sentido de a gente falar de ação cautelar, por quê? Por um motivo muito simples, né? Isso até eu vou voltar a falar lá na frente quando a gente falar de tutelas de urgência com o novo CPC. Porque antes era o seguinte, gente, olha, a ação cautelar, ela era utilizada, tá? Ela era utilizada de que forma? Ela era uma ação acessória, que ela poderia ser ajuizada, tá? Durante um processo de conhecimento ou execução, ela era ajuizada, ficava pensa aos autos, e o objetivo do processo cautelar era assegurar que o processo principal ele tivesse a sua eficácia, não é, garantida. Por exemplo, Maria está se divorciando de João. Essa ação é o quê? É uma ação de conhecimento, né, uma ação de conhecimento, cujo objetivo aí é a constituição, né, pegar um provimento constitutivo, né, que é a ação de divórcio, ela constitui, modifica uma situação jurídica anterior. Pois bem, então, ó, por exemplo, no divórcio, que é uma ação de conhecimento, tá? Se Maria e João estivessem se divorciando e João, inconformado no curso do processo, começasse a se desfazer do patrimônio do casal, Maria poderia ajuizar uma ação cautelar, que era uma ação que ficava pensa aos autos, para requerer uma medida cautelar. Por exemplo, uma medida nesse exemplo aqui, uma medida de sequestro de bens. Então, no processo cautelar, ela iria requerer uma medida de sequestro, esses bens seriam sequestrados aqui no plano cautelar, que era um processo. O processo cautelar ficava amarradinho no processo principal, tá, gente? Ficava penso. E o objetivo era garantir só o sucesso. Para quê? Para quando chegasse aqui na fase final, o juiz decretasse a sentença de divórcio e partilha de bens, esse processo cautelar aqui acabava e esses bens que estavam sequestrados eram trazidos para cá, para o processo principal, para serem partilhados. Só que com o novo Código de Processo Civil, isso aí a gente vai ver ainda, eu só estou explicando aqui rapidamente, tá? Com o novo Código de Processo Civil, essa ideia de ação cautelar acaba. Porque, vejam, no novo Código de Processo Civil, você vai agora poder requerer uma medida cautelar sem precisar abrir um novo processo, uma nova relação processual. Você, com o novo Código de Processo Civil, vai apresentar tão somente um pedido através de simples petição. Então, se, por exemplo, se Maria estivesse se divorciando, no mesmo exemplo que eu citei, se divorciando do marido e o marido, no curso do divórcio, estiver querendo dilapidar o bem, ela não vai ajuizar mais uma ação cautelar, não. Ela vai apenas apresentar um pedido de medida cautelar, através de uma petição que ela vai atravessar nos autos, uma petição avulsa. Então, vejam como o novo Código de Processo Civil simplificou a vida da gente. Então, hoje, gente, nós temos sim, hoje, uma ação de conhecimento, ou seja, processo de conhecimento, tá? Nós temos a ação de execução, que dá origem ao processo de execução, tá? E, nesses processos, tranquilamente, poderá ser requerida uma medida cautelar, sem haver a necessidade de ajuizamento de ação cautelar, tá? Isso é feito, sem essa necessidade. Eu ainda vou falar bem direitinho para vocês sobre medida de urgência no momento oportuno, tá? Então, vamos voltar para lá, senhoras e senhores. Nós estávamos falando sobre jurisdição, ação e processo. Então, olha, nós já conversamos acerca da jurisdição, como poder dado ao Estado, para a resolução de conflitos. Já conversamos acerca da ação como instrumento que provoca a jurisdição. E no momento em que o judiciário é provocado através da ação, ele vai resolver o conflito valendo-se de um processo. É sobre processo agora que eu vou falar. Então vejam que todos os temas, gente, que nós vamos estudar da agora por diante, até o final do nosso curso, nós vamos ter um tema aí que envolve processo. O que é processo? Quando a gente fala de processo, a gente fala de instrumento utilizado pela jurisdição para a composição de lides, tá? André, mas o que é interessante a gente começar a estudar dentro de processos? Eu quero estudar com vocês os sujeitos do processo, tá? Em especial, as chamadas partes e procuradores. Então, vem para cá comigo, eu chamo a atenção de vocês para os artigos 70 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Fiquem ligados, para tudo que eu falo,
não é? Para tudo que eu falo e vou falar ainda, eu sempre vou mencionar artigos. Por quê? Porque nessas provas, gente, a gente está diante de um novo CPC. Essas provas, elas têm exigido, na verdade, letra de lei, até mesmo porque não tem como inventar. Nós estamos diante de uma nova legislação e, portanto, vocês precisam estar, né, antenados, tá? Então, vamos lá. Partes e procuradores. Vamos falar sobre partes e procuradores? Vamos lá. Olha, os sujeitos do processo, eu já disse, nós vamos estudar agora, são 3 os mais importantes. Nós temos autor e réu, que são os sujeitos parciais, e o juiz, que é o sujeito imparcial. Vejam que juiz é sujeito imparcial, por quê? Porque ele não pode ter qualquer interesse no litígio, né? Aquele sujeito que está acima das partes, aqui distante delas, não pode ter qualquer grau de interesse. Agora, autor e réu são os sujeitos parciais, porque, né, parte é quem toma parte em algo, né? Por isso é que a gente fala que eles são os sujeitos parciais. O que é que cai muito em prova, gente? É importante a gente analisar para essas provas de tribunais. Olha, é a questão da capacidade. Vejam que autor e réu, eles precisam atender a um triplo requisito de capacidade, que é a chamada capacidade de ser parte. Nós temos a capacidade de estar em juízo e nós temos a chamada capacidade postulatória. Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. Isso é importantíssimo e isso é estudado lá nos artigos, conforme eu disse para vocês, nos artigos 70 e seguintes do novo CPC. Tanto o autor quanto o réu, eles precisam atender esse triplo requisito, por quê? Porque se deixarem de atender, não é, qualquer desses requisitos, nós vamos ter aí um defeito relativo à capacidade, não é, uma incapacidade, e aí, consequentemente, isso pode ocasionar alguma nulidade processual, tá? Então, vamos dividir isso aqui num quadro para ficar mais didático? Vamos para cá comigo, olha só. Nós temos, em primeiro lugar, tá, a chamada capacidade de ser parte. O que é a capacidade de ser parte? Vamos colocar aqui de forma bem didática. A capacidade de ser parte, gente, é a capacidade de se colocar num dos polos da relação processual. Ou seja, vamos falar no popular, é a capacidade de ser autor ou réu. Qualquer pessoa, seja ela natural ou jurídica, poderá se colocar na qualidade de autor ou réu. Então, nós temos aqui as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Lembrando que a pessoa jurídica, ela pode ser de direito público, né? Vocês estudaram lá União, estados, municípios, suas autarquias e fundações de direito público, tá? Como nós podemos ter também as pessoas jurídicas de direito privado, que vocês estudaram em direito civil. Como temos, por exemplo, as associações, nós temos as fundações de direito privado, nós temos as sociedades empresárias, né? E assim por diante, etc. Né? Então, vejam que essa capacidade de ser parte, ela se confunde até com a aquisição daquela personalidade que vocês estudam lá no direito civil. Ó, o que é que vocês estudam lá em direito civil? Vocês estudam em direito civil que o sujeito, ele quando nasce, ele adquire a personalidade e passa a ser sujeito de direitos e de obrigações. Isso acontece com as pessoas naturais ou jurídicas. Não é? Pessoa natural, quando adquire o nascimento, não é? Torna o sujeito disso, sujeito de direitos e de deveres. Assim como a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, quando ela nasce, ela é constituída, por exemplo, uma associação, ela é registrada, ela nasce, ou uma sociedade empresária, ela passa a existir perante o mundo jurídico e passa a ser sujeito de direitos e deveres. Ora, se o sujeito é pessoa, seja ela natural ou jurídica, ele passa a poder ser sujeito de direitos e de deveres. Se ele é sujeito de direitos, significa dizer que ele pode ser autor numa ação judicial. Se ele é sujeito de deveres, significa dizer que ele pode ser réu numa ação judicial. Então, André, tudo bem, eu estou entendendo. Você quer, então, dizer que ente despersonalizado não pode ser parte, é isso que você está dizendo, que ente despersonalizado, coloca lá, olha só, não pode ser parte, é isso? Gente, em regra, sim. Por quê? Porque ente despersonalizado não é pessoa, não é? Logo, não teria essa capacidade de ser parte.
Como acontece, por exemplo, né, uma pessoa levou um tiro que saiu de um revólver de um policial militar, uma bala perdida, ficou tetraplégica. Ela não vai propor uma ação contra a polícia militar, porque polícia militar não é pessoa, não tem personalidade. Polícia militar é órgão que integra uma pessoa jurídica que é o Estado. Então, a ação vai ser proposta contra o Estado. Se uma pessoa, por exemplo, é atropelada por um carro de uma secretaria de serviços urbanos, né, de um município, ela não vai propor ação contra a secretaria, porque a secretaria não tem personalidade jurídica. Ela vai propor ação contra o município. Município, sim, é que é o ente aí político, né, aquele que tem a personalidade jurídica, tá? Então, é uma pessoa jurídica de direito público. Então, é o município que vai ser acionado. Agora, então, geralmente, ente despersonalizado não pode ser parte. Agora, existem situações as quais a lei lhe atribuiu a essa possibilidade. Então, vejam, ente despersonalizado, como o próprio nome indica, é aquele que não tem personalidade. Mas para certas situações, a lei lhe dá personalidade judiciária a certos entes despersonalizados, não é? É o que nós chamamos de personalidade, não é, judiciária ou capacidade judiciária para certos entes despersonalizados. Por exemplo, condomínio. O condomínio é o quê? Condomínio não é pessoa natural nem jurídica. Ah, André, mas o meu condomínio aqui tem CNPJ, tem CNPJ por uma questão de controle do fisco, mas condomínio não é pessoa natural nem jurídica, tá? É um ente. O que é o condomínio? É um ente despersonalizado. É uma ficção jurídica, é um conjunto de pessoas que vivem em regime de codomínio, copropriedade. Condomínio é um ente despersonalizado? Mas o condomínio pode ser parte? Pode. Se você não pagar, por exemplo, opa, está vivo aqui o nosso, o nosso teclado. Se você não pagar, por exemplo, as suas mensalidades, as suas cotas condominiais lá, o condomínio pode ajuizar uma ação contra você. O condomínio é o autor, você é o réu. Não é? Ou se você teve algum prejuízo, o condomínio foi fazer uma obra, caiu um pedaço do teto lá da obra no teu carro, o condomínio não vai pagar, você pode ajuizar a ação contra o condomínio. Então, o condomínio teria essa possibilidade. Então, nós temos aqui, olha, o condomínio como exemplo. Nós temos um outro exemplo, é o chamado espólio. Né? O espólio, o que é o espólio? É uma ficção jurídica, não é pessoa natural nem jurídica, é um acervo patrimonial deixado pelo falecido. Então, se João faleceu, eu, André Mota, tenho um crédito de 100 mil reais. João faleceu. Se João faleceu, eu não posso entrar com ação contra João. Confere. João faleceu, João não é mais pessoa. A personalidade, vocês estudarem direito civil, termina com a morte. João não é pessoa, logo não pode ser parte. Opa, João não é pessoa, mas eu posso propor ação contra o espólio de João. Então está lá, André Mota, está lá a minha qualificação, através do advogado que esta subscreve, vem propor ação de cobrança em face de espólio de João. Então, o espólio pode ser, a lei deu essa possibilidade, o espólio, a chamada massa falida. O que é a massa falida? É o acervo patrimonial deixado pelo empresário, que tinha mais débitos do que créditos na praça, passou através de um procedimento regular, de falência, que vocês estudam lá na Lei 11.101, de 2005, e decretada a falência, eu posso cobrar, por exemplo, posso demandar aí uma ação contra a massa falida. Tá? Então, nós temos, gente, diversas outras, herança jacente, herança vacante. Tá? Então, nós temos diversas outras situações onde a lei dá essa personalidade para certos entes despersonalizados. Por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público não é pessoa, não. O Ministério Público é o quê? O Ministério Público é um ente despersonalizado. O Ministério Público é órgão, que integra o quê? O Ministério Público é órgão que integra uma pessoa. O Ministério Público ou integra o Estado, se for o Ministério Público Estadual, ou integra a União, se for o Ministério Público Federal. Ministério Público não é pessoa, mas vocês veem que o Ministério Público tem essa capacidade de ser parte para defesa de suas prerrogativas institucionais. Por exemplo, o Ministério Público é um dos legitimados para juizar uma ação civil pública. Está lá na Lei 7.347, de 85. Ministério Público pode ajuizar uma ação civil de improbidade administrativa. Está lá. Olha, Ministério Público seria um ente despersonalizado. Mas, para a defesa das suas prerrogativas institucionais, o Ministério Público ele pode, consequentemente, aí, ter essa capacidade de ser parte.
Tá bom? Olha, nós temos em segundo lugar aquilo que eu julgo mais importante, que é a capacidade de estar em juízo. Gente, eu vou até grifar isso aqui, tá? Eu vou pedir licença a vocês para eu poder grifar isso aqui, porque essa é a mais importante cobrada em provas. Essa é a mais importante, é a mais cobrada em provas. Vejam bem, senhoras e senhores, o que é a capacidade de estar em juízo? Essa capacidade de estar em juízo, tá? É nada mais, nada menos do que a capacidade de participar ativamente do processo. Essa capacidade de participar ativamente do processo, essa capacidade de estar em juízo, ela é de todo aquele que se acha no exercício dos seus direitos. Ou seja, é aquela pessoa que é maior e é capaz. André, eu ainda não entendi, essa capacidade de estar em juízo se refere a quê? Se refere a praticar ou a participar ativamente do processo. Por exemplo, quando a gente fala de capacidade de estar em juízo, é a capacidade de poder participar, passando procuração para o advogado, poder firmar acordo com a parte contrária, poder assinar recibos na relação processual, né? Poder receber valores da quitação. Tudo isso é feito através de quê? Daquelas pessoas que são maiores e capazes. Vejam, portanto, que uma criança de 5 anos de idade, ela tem capacidade de ser parte? Tem. Por quê? Porque ela é uma pessoa natural. Mas ela não tem a capacidade para estar em juízo, tá? Por quê? Porque ela é incapaz. Então, olha, qual é a regra? A regra está lá no artigo 70, que a capacidade de estar em juízo é daquelas pessoas que se achem no exercício dos seus direitos, ou seja, que ela seja maior e capaz. Aquelas pessoas que são menores ou incapazes, elas serão representadas ou assistidas por seus pais, tutores ou curadores, tá? Então, pode ser, vamos imaginar, Joãozinho tem 5 anos de idade, precisa pedir alimentos ao pai que não quer dar esses alimentos. Joãozinho vai ser parte? Vai ser parte. Mas Joãozinho não tem capacidade de estar em juízo, porque ele só tem 5 anos de idade. Então, ele vai ser, nesse caso aqui, representado por quem? Por sua mãe, não é? Então, gente, as crianças, elas são representadas pelos seus pais, né? Criança e adolescente, ou se não tiver pais, pelo tutor. Agora, nós temos aquelas pessoas que são maiores, tá? Porém, estão no estado de incapacidade, e aí elas são representadas pelos curadores, tá? Elas são representadas pelos seus curadores, né? Como acontece com aquelas pessoas que, por uma causa transitória ou permanente, estão sem poder exprimir a sua vontade, né? Como acontece, eu sempre conto essa história aqui para os meus alunos. Meu avô sofria de Parkinson, Alzheimer, antes de morrer. Meu avô, ele estava em cima de uma cama, se alimentando por sonda, não conhecia mais ninguém. E aí, na época, a gente teve que pedir, propor uma ação de interdição, né, que é hoje prevista nos artigos 747 e seguintes do novo CPC. E nessa ação de interdição, a gente pediu que o juiz verificasse o seu estado, né, já que ele não podia, por uma causa permanente, exprimir a sua vontade, e nomear uma curadora para ele, que seria, no caso, aí minha avó, a esposa dele, que passou, né, recebeu um documento, uma certidão judicial de curatela, e passou aí, né, a auxiliá-lo nesses atos da vida civil. Então, vejam, numa situação relacionada a essa, meu avô poderia ser parte num processo judicial? Poderia. Meu avô teria a capacidade de ser parte, não é? Por quê? Porque parte qualquer pessoa pode ser. Então, vamos imaginar que meu avô fosse detentor de muitas propriedades, muitos bens, e aí um inquilino quisesse propor uma ação contra ele lá, num dos imóveis que meu avô alugou para ele. O inquilino poderia propor ação contra meu avô? Poderia. Meu avô poderia ser réu? Poderia. A capacidade de ser parte, já que é pessoa natural. Agora, meu avô não teria a capacidade de estar em juízo. Então, para estar em juízo, ele seria representado lá por sua curadora, né, por minha avó, que seria aí a sua curadora, tá bom? Então, nós temos esse artigo 71 que diz, né, que os menores e os incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores, tá bom? Olha, nós temos aqui em terceiro lugar a figurinha do curador especial. Cuidado, essa figurinha aqui cai muito em prova, ela não se confunde com o curador do direito civil, que foi o exemplo da minha avó que eu acabei de dar. Não confundam, vejam, esse curador especial aqui
Não se confunde com o exemplo da minha avó, tá? Esse curador especial, o que é esse curador especial? Esse curador especial é uma figurinha, como o próprio nome indica, né? O curador especial é uma figurinha que participa, por isso é que ele é chamado especial, ele vai representar alguém apenas naquele processo judicial. Não é o curador do direito civil, como acontece com minha avó, que representou meu avô para todos os atos judiciais ou extrajudiciais. Eu estou falando aqui do curador especial agora. O curador especial é aquele sujeito que cai de paraquedas num processo só para atuar naquele processo judicial, para representar aquela pessoa naquele processo judicial. É o curador especial. Como acontece, né, quando a gente fala aqui desse curador especial, você pode até ficar curioso, André, mas quem é esse curador especial? Quem é esse curador especial? Hoje, essa figura ela é exercida pelo defensor público. É uma das instituições, uma das funções institucionais da Defensoria Pública é exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei. Então, está lá no artigo 72, parágrafo único do novo CPC, que é o defensor público quem vai exercer essa função. Ah, André, mas olha, mas é porque a pessoa é pobre? Não, pelo amor de Deus, não seja monstro do biscoito, não é? Defensor público, gente, não só exerce a função de defender os hipossuficientes economicamente, não. Existem outras funções institucionais, e uma delas é defender ou exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei. Eu quero dizer para vocês que existem 3 hipóteses de nomeação de curador especial. São essas 3 hipóteses que caem na prova. Não é? O artigo 72 diz, o juiz dará curador especial. Aí está lá as 3 hipóteses, e são essas 3 hipóteses que eu quero colocar aqui para vocês, porque são essas 3 hipóteses que poderão ser cobradas lá na prova de vocês. Olha, nós temos a figurinha, então, do curador especial. Vamos lá. Curador especial. Juiz dará curador especial. A quem? Vamos lá. 3 situações. Primeiro lugar, ao incapaz. Ao incapaz. André, incapaz, o juiz dará curador especial ao incapaz, mas você acabou de dizer que as crianças, os menores ou incapazes serão representados ou assistidos pelos pais, tutores ou curadores. Calma. O juiz só vai dar um curador especial ao incapaz, tá? Se, das duas uma, ou ele não tiver lá, se ele não tiver representante legal, né? Está lá um adolescente, o juiz verifica, não tem pai, não tem mãe, não tem tutor, não tem ninguém. Aí o juiz vai dar e vai nomear um curador especial. Então, nós temos aí, ó, o juiz vai dar um curador especial ao incapaz. Primeiro lugar, se ele não tiver representante legal. Essa é a primeira situação, tá? Segundo lugar, o juiz vai dar curador especial se, mesmo ele tendo, porque às vezes ele pode ter, tá, gente? Às vezes ele pode ter representante legal, mas os seus interesses sejam colidentes, conflitantes. Por exemplo, a criança só tem o pai como seu representante, mas naquele processo judicial ela está propondo ação contra o pai ou tem um interesse contrário ao interesse do pai. É lógico que o pai não seria, ao mesmo tempo, não é, o seu adversário no processo e, ao mesmo tempo, seria parte, não teria sentido. Por isso aqui, ó, uma segunda situação aqui, né, o juiz vai dar curador especial, vamos colocar lá, ao incapaz, se, embora ele tenha representante legal, os seus interesses, eles sejam conflitantes, os seus interesses sejam conflitantes, tá bom? Qual é a segunda hipótese em que o juiz dará curador especial? Dará curador especial ao réu revel preso, vamos colocar lá. Olha, o juiz vai dar curador especial ao réu revel, tá? Réu revel preso. É a segunda hipótese de nomeação de curador especial. Ah, André, réu revel preso gente, às vezes, vamos imaginar, A propôs uma ação contra B, mas B, tá? Durante o prazo lá, por exemplo, para apresentar a contestação, ele é preso, ou durante o prazo, né, durante o curso do processo, ele é preso, o réu, recolhido a um estabelecimento prisional. E aí, lógico que ele vai ter dificuldade de comparecer à relação processual, o juiz vai dar um curador especial para ele, tá? Então, feita aquela hipótese, né, eu sempre conto isso para os meus alunos, que certa vez
uma pessoa que era bem educada, tinha alugado um determinado imóvel, falava com todo mundo da comunidade, só que ninguém sabia. Um belo dia, uma polícia bateu lá e pegou ele, prendeu, né? Porque ele era um traficante que estava ali, não é, morando de aluguel na comunidade. Foi preso. E aí uma pessoa tinha alugado o imóvel para ele. A pessoa disse, poxa, eu vou propor uma ação, não é, uma ação civil, não tem nada a ver com ação criminal, uma ação no processo civil para pedir o rompimento contratual, parará, parará. Mas essa pessoa vai ser ré, mas vai estar presa. Ela certamente não vai comparecer, ela certamente vai ser revel. Para ela não ficar numa posição de desvantagem, o juiz vai lá e nomeia um curador especial para ela. Então, esse curador especial, gente, o juiz vai dar ao réu, revel, preso, tá? Então, ao réu, revel, preso, o juiz vai dar um curador especial. Vejam que em todas essas hipóteses, eu estou falando que o juiz vai dar um curador especial para alguém que está numa posição de desvantagem, para que a gente possa equilibrar a balança processual. Terceiro e último lugar, o juiz vai dar curador especial ao revel citado por edital ou hora certa. Vamos colocar aí. O juiz vai dar um curador especial, terceiro lugar, vamos mudar aqui a cor da caneta, ao revel, desde que ele seja citado por edital ou seja citado por hora certa. Então, é mais uma hipótese em que o juiz vai dar aí curador especial. Vejam, gente, nós ainda vamos falar no nosso curso sobre a questão da citação. Mas deixa eu só dizer uma coisa para vocês. A citação, ela pode ser real, como ela pode ser também ficta, tá? A real, ela é feita pelo correio ou ela é feita por oficial de justiça. Por que essas citações são do tipo real? Por quê? Porque na citação do tipo real, há uma certeza de que o destinatário tomou conhecimento. Se alguém é citado pelo correio, ele vai assinar o aviso de recebimento, vai dar a sua ciência. Se ele é citado por oficial de justiça, ele vai dar a sua ciência lá, né, lá do mandado. Tá? Então, essas citações são do tipo o quê? Real. Houve uma certeza de que o destinatário tomou conhecimento. Vejam bem, se o sujeito for citado pelo correio ou por oficial de justiça e for revel, o juiz não vai dar curador especial a ele. Por que não vai dar curador especial? Porque há uma certeza de que ele tomou conhecimento, ele não compareceu porque ele não quis. Agora, o juiz só vai dar curador especial se o réu, revel, tiver sido citado de forma ficta. Ficta é fictícia, ou seja, por hora certa ou por edital, gente. Por hora certa ou por edital. Essas citações são do tipo ficta. André, por que ficta? Ficta é fictícia, presumida. Aqui não há uma certeza, há apenas uma presunção de que o destinatário tomou conhecimento. Essa é a citação ficta. Ela é feita por quê, gente? Ela é feita por hora certa, né? Que é quando o oficial de justiça procurou o sujeito por 2 vezes, né? Com o novo CPC não são mais 3, conforme a gente vai ver. O oficial procura uma vez, não encontra, procura 2 vezes, não encontra, né? Às vezes o sujeito está se ocultando para não receber a citação. O oficial deixa um recado com a pessoa da família ou um vizinho e diz, olha, eu já estive aqui 2 vezes, fulano não está aí. Diga a ele que amanhã eu vou voltar aqui em tal horário, por isso é que é chamado hora certa. Se eu voltar e ele não estiver presente, ele será dado por citado. Aí, na data seguinte, o oficial volta. Se ele não estiver presente, o oficial vai dá-lo por citado. Né? Por quê? Porque suspeitou que ele estava se ocultando. Então, essa citação é uma citação ficta. Por quê? Porque é presumida. Presume-se com base nas afirmações que foram feitas pelo oficial de justiça, que é um sujeito que goza de fé pública. Então, voltando para cá, gente, olha, pode ser por hora certa ou pode ser por edital. A citação por edital é aquela em que o sujeito está em local incerto, não sabido e ignorado, né? Ninguém sabe onde é que ele está, o juiz manda publicar editais. Né? Hoje o edital, conforme a gente vai ver também, os editais hoje não são publicados em regra mais pelos meios físicos, jornais físicos, mas através simplesmente do site do tribunal, que tem que ter uma plataforma de editais agora, os tribunais têm que se adaptar, e a plataforma de editais do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, esses editais vão ser publicados, convocando o sujeito a comparecer a um processo judicial de número tal. Né? Vejam, gente, nessas 2 hipóteses que eu coloquei aqui, né, por hora certa ou por edital, as citações são fictas por quê? Porque são presumidas, não há uma certeza de que o destinatário tomou conhecimento. Então, o que é que significa dizer? Significa dizer que se ele for revel,
Vejam que ele vai ser revel, ele não compareceu e vai estar numa posição de desvantagem, por quê? Porque ele, além de ser revel, ele tinha sido citado por edital ou por hora certa. Então, não houve uma certeza de que ele tomou conhecimento, houve apenas uma presunção. Por isso é que o juiz vai nomear um curador especial para ele. Então, fica atento, gente. O que cai em prova é isso. Olha, que o juiz dará curador especial nessas 3 hipóteses. Ao incapaz, quando não tiver representante legal, os seus interesses forem conflitantes. Ao réu revel preso. E, finalmente, ao revel, desde que ele tenha sido citado por edital ou por hora certa. Temos outras observações para serem feitas, não sai daí não, a gente já volta.